Sobre o BRICS. O que significa BRICS para vocês? Né? Bloco econômico. E, vamos lá, países emergentes. Vamos por esse caminho. Gente, quem compõe o BRICS? Quem forma essa sigla aqui? Vamos lá, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É a Argentina, mas uma galera faz. Vamos lá, gente. Vamos pegar somente dois membros aí do BRICS. Esses dois membros, eles podem ser considerados países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Porque, veja, desde o final da Guerra Fria, falar em país de terceiro mundo ou país subdesenvolvido é preconceituoso. Falar país em desenvolvimento. É a mesma coisa? É lógico que é. Mas para não pegar politicamente incorreto, você fala em país. Isso, exatamente, comunidade. De comunidade. Você chama de comunidade, está tudo resolvido, né? Você não tem que levar saneamento básico, você não tem que melhorar a moradia de ninguém. Está tudo resolvido, é só chamar de comunidade, certo? Exato. A mesma coisa que os países em desenvolvimento, tá? País em desenvolvimento, gente, é qualquer país do mundo, seja um país rico, seja um país pobre. Ele sempre vai estar em desenvolvimento se a sociedade estiver saudável. Então esse termo já não é muito correto, tá? Mas, se vocês quiserem acertar no Enem, se vocês quiserem acertar nos vestibulares, desenvolvimento, beleza? Subdesenvolvido não, vocês vão tomar uma nota negativa, tá? Terceiro mundo ainda, mas em desenvolvimento, beleza? É isso que vocês têm que pôr na cabeça. O que acontece, gente? Vamos pegar dois membros do BRICS. Primeiro, a Rússia. Gente, vocês lembram da Guerra Fria? A Guerra Fria foi uma disputa entre o mundo socialista com o mundo capitalista. Foi os Estados Unidos versus a União Soviética, que era comandado pela Rússia, né? Não era somente a Rússia, tinha várias nacionalidades, mas a Rússia era o comandante do negócio, a etnia dominante. O que vai acontecer, pessoal? A Rússia, ela disputava em segundo lugar no mundo. Não era qualquer coisa, era uma potência, não somente militar, mas nuclear e econômica. A Rússia, gente, é o maior país do mundo. A Rússia, ela tem recursos ilimitados de petróleo, de gás, de minério. A Rússia é um país que só basta ser explorado devidamente, sem corrupção, que você vai passar qualquer país do mundo. E outro país que compõe o BRICS vai ser a China, né? A China hoje em dia ela está no segundo lugar na economia mundial. A China não somente está no segundo lugar, ela domina a indústria do mundo, ela é a fábrica do mundo, ela fabrica tudo que nós necessitamos, desde as quinquilharias que a gente compra na Shopee até o maquinário industrial, né? Carro elétrico. Eles sofisticaram a produção de um jeito que é o país que domina a indústria do mundo hoje, tá? Então o que acontece, gente? São países subdesenvolvidos na visão de vocês. São países em desenvolvimento? É claro, todo país, como eu falei, em desenvolvimento. Só que a gente não considera, por exemplo, o país Estados Unidos, a Inglaterra, a França como país em desenvolvimento. Eles já são desenvolvidos, né? Mas e a China? E a Rússia? E a Índia? Gente, vamos lá resgatar um pouco a história. Vamos falar um pouco das grandes navegações. Vamos falar das grandes navegações. O que levou o Pedro
Álvares Cabral, o Vasco da Gama, o Duarte Pacheco Pereira, o Francisco de Almeida, o Albuquerque se lançaram aos mares em busca do quê? Eu acho que ele é uma Libertadores. É vice, né? Gente, em busca das especiarias do mercado asiático, do mercado da Índia e da China. Gente, a Índia e a China sempre foram os poderes dominantes do mundo. As maiores economias durante todo o período da história sempre foram a China e a Índia. É o lugar onde tem mais população, é o lugar onde tem mais gente pensando em conjunto. As maiores invenções do mundo partiram da onde? Da Ásia, da China. O papel é invenção chinesa, a pólvora é invenção chinesa. A imprensa, antes do Gutenberg, antes do Lutero, antes de tudo aquilo, era invenção chinesa. Então assim, não é questão dos caras estarem afastados de nós, que eles são subdesenvolvidos. Muito pelo contrário. Eles sempre foram o poder dominante, tá? A China e a Índia, eles vão ser conquistados pelos poderes ali da Europa, da Inglaterra, da França. A Inglaterra, ela teve 2 guerras movidas pelo tráfico de drogas. As 2 guerras do ópio. Você sabe o que é ópio? Vocês já ouviram falar da morfina? E a droga que vem dela? Qual que vai ser a droga que vem dela? Gente, agora a gente está falando lá da... aquela que parecida com a cocaína, o nome? Como o nome é? Não. É uma droga derivada do ópio, que é uma flor lindíssima, que é a papoula, e que os caras, os ingleses, eles plantavam na Índia e vendiam para a China. Eles simplesmente dominaram o continente chinês somente com o tráfico de drogas, viciando toda a população. Eles fizeram 2 guerras em prol do tráfico de drogas. Então eles dominaram esses 2 lugares. Então a concorrência foi quebrada. E o que a gente está vendo agora, gente, é os caras retomando o lugar deles. Eles sempre foram potência. Então o que a gente está vendo hoje, a China ascendendo ao mundo, a Índia, gente, os caras sempre foram maior que nós. Sempre tiveram mais população, uma cultura enorme, assim, uma cultura de profundidade, sem limites, né? Se comparar a cultura brasileira, que tem 500 anos, com a cultura milenar, que tem mais de 3.000 anos, é incomparável. Então quando a gente está falando desses 2 países especificamente, a gente está falando de potências, tá? Potências culturais, potências econômicas e agora vão se tornar potências militares. Então olha só, vamos refletir de novo. São países em desenvolvimento de verdade? Só estão retomando o lugar deles. Mas veja, quando a gente está falando do Brasil, quando a gente está falando da África do Sul, são países jovens, são países que têm muito a aprender ainda. E não se enganem, pessoal, os países, as nações são como crianças, elas aprendem também, elas necessitam de desenvolvimento para chegar à maioridade, digamos, né? Então assim, o Brasil, esse rolê, ele é um aprendiz, digamos, né? E a África do Sul é o representante da África nessa tentativa de fazer o quê? Qual que é o objetivo do BRICS? Qual que vocês acham que é o objetivo do BRICS? Mas já não tem uma potência que faz isso com todo mundo, que é bem benéfica, democrática. Opa, você pegou num ponto muito interessante. Muita gente confunde o BRICS com uma aliança militar. O BRICS é um tratado
Gente, economia, política e cultural. Então o que acontece? Quando a gente está falando do BRICS, ele é uma tentativa de integrar esses países, contrapondo quem? Quem que domina o mundo de hoje? Estados Unidos. Estados Unidos, gente. O BRICS é uma forma, lembra aquela coisa do mundo multipolar? Tinha o mundo bipolar, que era o mundo da Guerra Fria. O mundo dividido entre a esquerda, a direita, comunismo, capitalismo. Depois que acabou a Guerra Fria, todo mundo achou que os Estados Unidos, com o seu liberalismo, né, vai ter o Francis Fukuyama falando lá que o mundo todo ia se tornar democrático, liberal, né, aquela papagaiada toda. E o que aconteceu? Os Estados Unidos ficou dominante no mundo? Ficou uma década. Depois disso, o que vai começar a acontecer? Vai começar a haver vários agentes contestando o poder americano. Então vai haver. A Rússia perdeu a Guerra Fria. Beleza. Estão derrotados. Mas vai vir outra agente. A China. A China vai virar o principal concorrente dos Estados Unidos nesse mundo multipolar, com vários polos. E o que é o BRICS? É a formação de um polo. Vocês estão vendo aí no mapa, gente? Olha só. Vocês estão vendo que, primeiramente, boa parte do domínio continental do planeta está na mão dos BRICS. Por quê? Só a Rússia já é o maior país do planeta. E a China é o terceiro. Então, boa parte do domínio continental terrestre do planeta está na mão dos BRICS. E o Brasil é o quarto maior país do mundo. Então, assim, vocês veem que é uma alternativa para o domínio americano. E como que é feito o domínio americano? Vamos lá. Qual a principal ferramenta para o domínio dos Estados Unidos sobre o mundo? Como que os Estados Unidos carregam e anda para o mundo inteiro? Utilizando qual ferramenta? Vamos lá. A forma que o BRICS tomou é uma forma de contestação do mundo multipolar para contestar o mundo ali dominado pelos Estados Unidos. E como que os Estados Unidos domina o planeta? Qual a ferramenta que os Estados Unidos têm para dominar o planeta? Basicamente mesmo. Fica ameaçando os outros. Só isso? Calma aí. Eu acho que Se vocês ganhassem um maço dessa ferramenta, vocês estariam muito felizes nesse momento. O dólar. A ferramenta que os Estados Unidos têm de domínio hoje é o dólar, gente. Por quê? Porque a economia mundial era lastreada no dólar. Tudo tem garantia no dólar. Se a economia americana vai bem, os meus negócios aqui no Brasil vão bem. Na China, na Índia, na Rússia, qualquer lugar do mundo. Porque a economia mundial está na mão dos Estados Unidos e usa o dólar. O dólar é a ferramenta dos Estados Unidos. E o que dá lastro, o que dá valor para a moeda americana? Aí sim, a gente entra com porta-aviões, míssil balístico, submarino, a maior força militar do planeta, ali, de tecnologia e tal. Então, o dólar é a ferramenta e o que dá base para o dólar é o poder militar dos Estados Unidos, não só econômico. Então, eles dominam a economia do planeta, tá? Desde a Segunda Guerra Mundial. Então, vai ser o dólar, vai ser a libra e o iene. São três moedas que podem ser comercializadas ali, são aceitas no mundo todo. E o euro, né? E o real, né, professor? Não, real não é. Aí que tá, aí você pegou a base da questão. Qual que é a forma que o BRICS vai combater os Estados Unidos? É militarmente? Não. Não dá. Beleza? Não dá. Quanto de exército, quantos soldados a República Popular da China tem? o maior exército do mundo. 300 milhões. É a faquinha.
podem ser mobilizados. Eles têm um exército muito menor, só que eles podem mobilizar a população de 300 milhões. O que quer dizer isso? Absolutamente nada. Por quê? Quem tem o domínio do mar? O domínio marítimo no mundo? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 11 porta-aviões, 11 forças-tarefas fazendo a patrulha ali do mundo. Então quem domina a marinha domina o mundo, gente. Sempre foi assim. Lembra lá nas exposições marítimas de Portugal? Portugal dominou o mundo. Depois foi a Holanda, depois foi a Inglaterra e depois os Estados Unidos. Mas me conhece que errado, mas a marinha do Brasil não é a mais forte, assim, com aspas? Não? Não? A Espanha também dominou o mundo. Só que a Espanha dominou Portugal e dominou o resto do mundo. Então, juntaram a Espanha e Portugal, virou puta do império, né? União Ibérica. Só que o que vai acontecer, gente? Sem o domínio da marinha, você não tem como levar o seu exército para outros cantos do mundo. Ao contrário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguem fazer isso. Os Estados Unidos conseguem pegar os soldados e levar para o Afeganistão, lá para o Iraque, para onde ele quiser. Por quê? Porque ele tem o domínio marítimo. A China não tem isso. A Rússia não tem isso. Então, o domínio mundial, principalmente do comércio, a maior parte do comércio se dá pela via marítima, é dos Estados Unidos. Então, militarmente, esquece. Como que o BRICS vai contrapor esse domínio dessas moedas? Como é que é? Aumentando A Libra, tá? O dólar, o iene, eu não lembro muito fácil. é tipo o Y também com esses 15 mil. É o Y também, né? Eu não me engano. Número deixa eu ver. assim, né? Sei lá. Enfim, negócio assim, mais ou menos isso. Posso estar errado, é isso mesmo? É isso aí. Então, olha só, gente. Pronto. Essas moedas dominam o mundo, elas podem ser comercializadas no mundo, né? E por que o real não pode, professor? Como assim? A gente não é foda? Por quê? Por que a gente não pode usar o real para fazer uma compra internacional? Por que a gente não pode usar o real para fazer vendas, né? Porque o dólar, ele é menos propício para oscilações. Então, a economia brasileira está derretendo. O dólar, o real, o dólar está valendo R$6 praticamente. Teve uma época que o dólar e o real estavam iguais. Então você podia comprar $1 com R$1. Imagina que maravilhoso você comprar computador dos sonhos ali, seus reaisinhos. Pois é. Isso não acontece com a Libra, isso não acontece com o dólar, com o euro. O iene é uma moeda que é feita para exportar. Então ela ela tem uma inflação muito maior, mas mesmo assim aceita como moeda de troca. Você vê que interessante. O Brasil já tentou, gente. No regime ali do FHC, o Brasil tentou ser uma moeda também de troca internacional, mas não conseguiu por sabotagem dos Estados Unidos. Olha só, que legal, ter um aliado desse, né? Maravilhoso, né? Não precisa ter inimigo. Então, qual que vai ser a estratégia do BRICS? É criar um bloco de cooperação econômica, política e cultural. É só economia? Não, tá? Como que funciona esse negócio de economia? Você faz trocas comerciais, eu compro trigo ali do seu país, eu compro... Qual que é o ciclo econômico atual do Brasil? O que ganha dinheiro? A nossa agricultura ganha dinheiro com o que hoje em dia? A soja. A soja. A gente vende soja principalmente para a China, né? E o que acontece se a gente... Vamos lá. A gente quiser vender soja para a China? A gente não vai ter imposto. Então a China não vai cobrar imposto nos nossos produtos. Então a cooperação econômica ali de tirar burocracia, de tirar um monte de coisa que para os BRICS não servem. Aqui está tudo livre. Para os outros países que não fazem parte do bloco, aí pode cobrar imposto, pode cobrar alfândega, tudo isso, tá?
economia, né? Política. Gente, o Brasil está de pernas abertas para a China hoje em dia, tá? Tanto para os Estados Unidos quanto para a China. Então, o que está acontecendo hoje no mundo é uma influência chinesa na nossa política, tá? Isso não acontece de hoje, acontecia lá com os americanos, agora os americanos estão tendo concorrência, a única diferença é essa. Mas, você vê essa influência chinesa na nossa política e na nossa cultura. É só ver o noticiário lá da Bandeirantes. A Bandeirantes está fazendo propaganda aberta para a China, está fazendo até documentário na China, falando que a China é a coisa mais maravilhosa do mundo, é tudo de bom. A nossa cultura está sendo influenciada, né? Não só a nossa, tá? A China está injetando trilhões de dólares nesse negócio de propaganda para o resto do mundo. Eu não sei se vocês perceberam, mas nenhum filme de Hollywood fala mal da China. Nenhum. Tanto que os caras mudam até os filmes que eles passam aqui no Ocidente, que vão passar lá no Oriente. Por exemplo, vai ter uma cena lá homossexual no filme Star Wars, que aqui no Ocidente passa. Lá na China eles não aceitam isso, o que vão fazer? Cortam a cena e passam o filme. Então é uma adaptação cultural, né, também. Isso nos Estados Unidos, tá? Em Hollywood. Imagina o país que está integrando o bloco econômico, político e militar ainda não, tá? E cultural do BRICS. Tem tudo isso, mas qual vai ser a ferramenta que eles querem criar? Uma moeda que valha tanto quanto o dólar. Esse é o mundo almejado, tá? E por que o BRICS, gente? Por que o BRICS ele é tão vago? Vocês veem que é um negócio vago. Há um tratado de cooperação. A gente vai cooperar, vai se ajudar. Por que ele é vago? Exatamente por isso, porque ele pode vir a ser um tratado militar. Nesse momento não há chance nenhuma de, por exemplo, o Brasil se alinhar à Rússia lá na guerra da Ucrânia. Não há chance nenhuma do Brasil se aliar à Índia ali na luta contra o Paquistão. Não há chance do Brasil se aliar à China com a conquista de Taiwan. Por quê? Porque não é um tratado militar. Os caras foram muito inteligentes, mas muito inteligentes, deixar claro que não é um tratado militar. Não é uma OTAN, não é uma NATO. É um tratado de cooperação. Todo mundo vai se ajudar, vai fazer comércio, não vai ficar atacando bomba na cabeça dos outros, como os Estados Unidos faz. Esse é o trunfo, é comprar, é chegar no seu país, mano, eu vou fazer um estádio de futebol, coisa mais linda do mundo. Você vai adorar. Eu vou fazer estrada, vou fazer ferrovia. A única coisa que eu quero é que você me obedeça. Só isso. Até então, posso estar errado, mas parece que a China está ajudando o Brasil a construir uma ferrovia do Brasil até o Peru. Sim. Posso estar errado, eu vi muito por cima, mas tem esse rolê mesmo. Gente, o que acontece? Vocês veem aqui no mapa que a Argentina ainda fazia parte do BRICS, né? Esse ano que o Milei assumiu o poder, ele caiu fora. Então, vai ter uma carta ali, né? Que ele é associado aos Estados Unidos, ele é liberal. Ah, ele é anarcocapitalista. Não existe anarcocapitalismo. Existe capitalismo, existe o liberalismo. Não existe anarcocapitalismo, isso é papo furado. Mas liberalismo existe. E o Milei é alinhado aos Estados Unidos. Então ele saiu do BRICS. Tá? Então olha só, gente. Eu vou dar a real aqui para vocês. O que é o BRICS? O BRICS é uma forma de segurança. Por quê? Não sei se vocês estão percebendo, mas o Império Americano está se enfraquecendo cada vez mais. É a população mais obesa no mundo, a população que consome mais drogas no mundo, é a população que está fragilizada, uma polarização política maluca, que está prestes a estourar uma guerra civil, tá? Além do racismo, né? Que é inerente naquela merda. Então, quando a gente está falando dos Estados Unidos, está caindo. Quando vai cair? Daqui a 50 anos, daqui a um ano, daqui a 10 anos, a gente não sabe, mas está caindo. E o que é o BRICS? Uma forma de segurança, uma forma de que se dá merda com o dólar, nós vamos criar uma moeda e vamos seguir o mundo. Mais ou menos isso. Tá bom, pessoal?
Deu pra... Só quero que vocês copiem isso aqui, calma aí. Esse aqui vai ser o cara que vai cunhar o BRICS, tá? Vai ser o Jim O'Neill. Ele era financiado pelos chineses, né? Então não é muito confiável a noção dele, mas é mais ou menos isso, gente. É ter uma forma de segurança caso o Império Americano e o dólar acabem. Eu vou dar só uma informação para vocês, tá? Só copia esse slide aqui, tá, pessoal? Eu vou dar uma informação para vocês. Vocês sabem qual a dívida dos Estados Unidos, a dívida externa dos Estados Unidos hoje? Eles têm dívida? Tem. Sabendo? Sim. A dívida de 36 trilhões de dólares. Uma pouca. Gente, 36 trilhões de dólares é simplesmente uma dívida impagável. Não dá para pagar essa dívida. E vocês sabem qual é a maior porcentagem do déficit dos caras? É a Previdência. Previdência Social. Mais da metade do gasto que os caras têm é mantendo o serviço social, mantendo aposentadoria, mantendo licença. Uma economia dessa vai para algum lugar? A única garantia que os caras têm é o militarismo deles. Não tem como recuperar. Mas tem um monte de imigrante, professor. Vai um monte de imigrante para lá. Talvez, eu torço para que seja uma salvação para os caras. Que chegue um monte de latino, tá ligado? Um monte de latino, ensinar os caras a não serem racistas, ensinar os caras a não serem intolerantes, não ser militarista, começar a lançar um tanque, comer um taco, comer um burrito, tá ligado? É isso, mano. Não ter essa verve